Olá pessoal, vocês sabem que eu utilizo bastante o Vue.js como meu framework para o lado front-end, né? Node do lado do servidor e Vue juntamente com uma série de bibliotecas. A gente tem visto algumas aqui, tipo Quasar, o Bufy, outras para completar a UI, ou até o Nuxt, né? A gente falou no vídeo anterior sobre o Nuxt, que economiza um bocado de trabalho e gera alguma coisa interessante. Bom, hoje vamos falar sobre o Vue intrinsecamente, né? Sobre componentes funcionais. Os componentes funcionais são componentes que não têm dados próprios, né? Então eles não têm a chamada reatividade que a gente encontra nos componentes tradicionais do Vue, né? Então vamos prosseguir aqui. As principais características de um componente funcional é que ele não tem estado, é stateless. Como ele não tem data, então não tem estado, eu não preciso guardar qual é a situação dele atual. Ele também não tem instâncias, ou seja, é instance-less. Em outras palavras, isso significa que o this não retorna, não funciona, não retorna o acesso aos dados, não é? Outras características é que eles são simples, como eu já disse, não tem reatividade, ou seja, o que é reatividade? Digamos que eu tenho no data uma variável e na GUI, na interface gráfica, eu tenho uma caixa de entrada, um input. Toda vez que eu mexo no input, a variável se atualiza e vice-versa. Eu mexo na variável, o input se atualiza. Seria uma forma simples de definir a reatividade. Então ele não possui isso aí diretamente, porque indiretamente, via o pai dele, ele pode dispor de algo que é bastante semelhante. A gente vai ver, inclusive, exemplos com isso. Eles são mais rápidos, já por não ter reatividade. A reatividade implica num DOM virtual e tudo isso aí consome bastante CPU. Então ele não tem isso. E ele não tem data, mas tem props. O que são as props? Está no próximo slide. O que é data, o que é props? Data a gente já conhece, a memória privativa de cada componente. Geralmente é inacessível, mas é possível acessar ela de outros componentes. É possível, não vou discutir isso aqui agora. E as props são dados que são passados do componente pai para o filho, os componentes filhos. Ou seja, quando a gente injeta um componente novo no nosso componente, ou na nossa app, então eu posso colocar atributos que são essas props, além dos atributos normais que qualquer componente pode ter. Esses filhos não conseguem modificar esses valores da prop. A prop pertence ao pai, não ao filho. Bom, gente, então está na hora da gente olhar um exemplo para não ficar muito estéril essa nossa documentação. Para gerar esse exemplo, eu utilizei o Vue CLI. O Vue CLI. Então, está aqui um slide com o Vue CLI, dizendo todas as etapas que eu fiz para gerar os diretórios. Então, Vue create func, componente funcional, né? Func comp, cd esse diretório onde ele criou, depois de um bocado de tempo, npm run serve, quer dizer, eu quero desenvolver, então roda um servidor que o próprio Vue CLI deixa disponível, npm run build se eu quiser criar uma distribuição, quer dizer, tudo já compilado certinho. Aí ele cria no diretório dist. Se não, fica um diretório comp, etc. Né? E o diretório local, o diretório de assets para colocar lá as imagens e outras coisas que são estáticas, a gente não vai modificar, etc. Bom, não vamos discutir isso.
Se eu estiver usando o Nuxt, claro que ficaria tudo isso diferente, ele tem uma concepção diferente. Mas eu estou usando o Vue CLI puro. Bom, tá aí o meu template e o script da aplicação. O template diz o quê? Div ID app, não é? Eu preciso desse ID para poder lá criar o Vue com essa divisão, não é? Que está englobando todo o HTML. Coloquei o Vue logo aí, né? Só para enfeitar. Então tem uma imagem. Na linha 4 tem o meu primeiro componente, que é um componente normal. Isso já foi o próprio Vue CLI quando criou o exemplo, né? Eu fiz Vue, Create, etc., que eu mostrei para vocês. Então ele já criou esse componente. Eu apaguei a maior parte dele, deixei só aí essa mensagem, que é uma prop, né? E a prop está lá embaixo nos dados desse meu elemento, meu componente. E H2 eu coloquei um título aí, que eu vou colocar também esse componente. Um é prop, o outro é data normal. Os dois funcionam. Eu poderia ter criado o meu componente funcional dessa forma que está na linha 6. Lista, itens, são esses itens. Ou eu quero colocar diferente. Então eu vou colocar itens igual a L-itens, que é uma variável. Então eu estou colocando ela, está na linha 23, ela declarada, né? Nos dados do pai, quem é o pai da lista é o app. É esse arquivo que eu estou examinando aqui. Depois coloquei um input com o modelo novo item, para eu acessar ele, não é, de uma forma normal, e um botão para adicionar add item, que vai adicionar esse item na minha lista. Então, se a gente adiantar aqui, a gente vai ver lá embaixo, não é, o nome, app, data, o título, os itens, banana, laranja, morango, figo são frutas, né? Novo item, aí eu tenho, tá em branco, né? Eu vou preencher, que é na minha input ali da linha 8, os componentes hello world e lista. Primeiro eu tenho que importar eles, está na linha 14 e 15. Então, feito isso, os métodos, eu só vou ter esse método add item. O que é que o add item faz? Dá um push no novo item na lista. Certo? Simples. Então vamos ao hello world. O hello world é o que veio já quando eu criei o elemento com o Vue CLI, etc. Então o que eu coloquei aqui? Simplesmente a propriedade mensagem, aí eu estou displayando ela, e coloquei um link aqui para a documentação do CLI. Já veio isso aí também, eu só traduzi para português uma frase e simplifiquei, apaguei um bocado de coisa que ele colocou aí. O name é hello world, né? As propriedades só tem uma propriedade, que é essa mensagem. Ou seja, o pai mexeu na mensagem, aparece aí essa mensagem no componente, no lugar onde ele está inserido. Esse é o hello world. Agora vamos ver o nosso componente funcional. É mais simples ainda. Uma característica dele é que ele normalmente não precisa de script. Eu posso ter script, mas com muita restrição. Eu não posso ter data no script, né? Não vai aparecer. E normalmente eu não vou usar métodos com script também, porque ele não pode modificar variáveis. Então, a primeira diferença aqui notável é na linha 1, tem template e o atributo funcional. Isso aí diz ele é funcional, ou seja, ele não tem data, não é reativo. Aí coloquei uma div aí, centrando, tá? Coloquei o estilo logo aqui, não coloquei um CSS, vocês podem dar uma olhada. E na lista, para a lista eu coloquei uma lista não numerada. O LI, aqui tem um truquezinho de nada, mas se eu não fizer isso, vai dar erro, com certeza. Então,
não era para ter isso. Isso é uma sujeira que o View ainda, eu acho que talvez eles limpem. Então, eu estou usando um V4, item em props. Aqui eu tenho que dizer que é props, porque eu não tenho data. Props itens, que é as propriedades que o pai vai me passar, a propriedade em si, itens, tá? Que é o array, aquele array lá que a gente está passando. E estou dizendo vbind key, quer dizer, a chave disso aqui é o item, para eu poder usar o item. Aí estou usando o item aqui, entre chaves, né, na linha 4, tudo na linha 4, para criar esse item visual. Então esse seria o meu template da lista.view, só tem template ela. Bom, gente, isso aí conclui a nossa análise do fonte. Vamos dar uma olhada no filme, como é que esse fonte se comporta. Então tá aqui nosso vídeo. Bem-vindo a essa app, é o título, né? Para um guia de receita, não sei o que lá, tá aqui uma lista funcional. Então vou incluir, estou incluindo, já incluí um, incluí outro. Vamos abrir aqui a console para a gente mexer um pouquinho manualmente com isso. Aqui o root, no meu caso é app VM0. Vejam aqui abaixo que ela tem o L-Itens, né? O L-Itens é o pai, o app é o pai da lista, né? Lembrem-se disso, não é? Não estou mexendo na lista. E a lista aparece ao lado dela funcional. Vou mudar o título dela. Lista de frutas, em vez de uma lista funcional. Vamos lá. Gravei e apareceu lá, do lado esquerdo. Tá? Vamos mexer mais aqui pela console. Eu sei que é VM0. Então, L-Itens é a minha propriedade, né? Que é uma variável, no caso do pai. Eu estou tirando dela elementos, estou dando um pop, estou tirando elemento do fim. Dei 3 pops aí, diminuiu a lista. Vamos ver o que tem na lista, são os 3 elementos que aparecem ali. Vamos adicionar de volta um deles, limão, apareceu. Bom, gente, então agora vamos dar um passeio em alguns artigos que eu aconselharia vocês a darem uma olhada. Eu vou colocar os links na descrição do vídeo. Então vocês podem, não precisam copiar daí que é até ruim de copiar. Esse artigo aqui tem um exemplozinho de uma lista funcional com imagens, etc. Ele faz não funcionalmente, depois ele faz ela como funcional. Fica muito mais rápido a versão funcional, evidentemente, não é? Porque não tem a reatividade. Então vocês podem dar uma olhada aqui, usando ele usa uma função render, não usa aquele template funcional, com atributo funcional como a gente usou. Mas tem essas 2 formas de fazer. Eu não quis mostrar para vocês, porque essencialmente é a mesma coisa. Aqui tem um exemplo com a receita de bolo, que esse site é interessante, que é só tips, só coisa bem curta. Então, tá aí. E aqui um outro site com um exemplo funcional para vocês darem uma olhada, e mais um outro. Esse daqui descreve mais, explica o que é. Eu aconselho vocês dar uma olhada, mostra o que é que um elemento funcional tem, o contexto dele, não tem data. Bom, gente, vamos lá. E esses links vocês encontram lá na descrição, como eu disse a vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi curto, relativamente, não é? Mas não tão curto, porque eu expliquei detalhadamente como utilizar isso aí. Espero que vocês façam um bom uso nos projetos de vocês. Se gostaram do vídeo, me deem um like. Não se esqueçam de clicar aí no subscribe ou inscreva-se para se inscrever no nosso canal. Ative o sininho se quiser receber notificações quando tiver vídeos novos. E até uma próxima apresentação. Muito obrigado.